Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio da série Em Defesa do Fornecedor ou do Empreendedor. Como vocês sabem, a gente vem tratando aí, né, de assuntos para que você possa ter conhecimento. Como eu disse no último podcast aqui, a escola não te traz essa vivência, né? Os cursos tradicionais não te traz isso. É na prática mesmo, mas é muito legal você buscar conhecimento na fonte correta, ok? A Business Lawyers Consultoria é uma empresa de mapeamento de risco voltada para o empreendedor. Então, nós temos aí como base o Código de Defesa do Consumidor, né, ou as relações de consumo. Porém, como você já sabe, nós abrangemos todas as áreas aí quando se trata da formação de uma empresa. E hoje nós estamos com um tema muito legal. Muito legal. Nós vamos falar hoje do direito de família e sucessões, voltada para o empresário. De repente, você pode me perguntar assim, Isabel, mas faz sentido um empresário, alguém que está querendo abrir uma empresa, consultar um advogado da área de direito de família e sucessões? Eu achei que fosse só um advogado empresarial, quando muito trabalhista. O pessoal pensa muito, né, no trabalhista. Tivemos aqui com a doutora Valéria Rodrigues num bate-papo incrível. Mas a resposta é sim. É sim. E você vai entender hoje o porquê. Quando você precisa, você almeja começar um negócio, é o momento ideal para você procurar um profissional. E a área de direito de família, ela não pode ficar fora de maneira nenhuma. E você vai entender o porquê. Porque hoje nós estamos com um especialista, Dr. João Felipe, é um advogado sensacional, conhece muito dessa área. Então eu até vou sugerir para você que você anote aí as suas dúvidas depois. Ele vai deixar o contato no final, né? Para que você até entre em contato, você faça um bate-papo, que eu tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo esse vídeo tem dúvidas aí e pode ser que esteja inserido em uma das questões que nós vamos colocar aqui, ok? Doutor João, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme te receber aqui. Aliás, João, gente, olha, eu não vou falar que eu peguei ele no colo, porque fica uma coisa muito chata esse negócio, entendeu? Mas João é filho de uma advogada, parceiraça, amiga minha de muitos anos, uma amiga de mais de 30 anos. E olha que privilégio, é um parceiro de negócios lá no escritório. E eu quero que você se apresente e fale um pouquinho dessa área de atuação incrível que você faz. É verdade, a doutora Isabel quase me pegou no colo, porque eu já tinha pelo Mas menos meu marido pegou, hein? Pegou. Ah. Eu tinha uns 7, 8 anos pelo menos, então já são uns 30 anos aí Ai, gente, olha, o João de tá amizade, velho, hein? né? Imagina, é verdade. É Mas não você, parece, eu né? não. Nós dois somos Não, jovens ainda. não. Parece que a gente Poder da se formou melanina, agora, né? a gente tem 30 mais ou menos, né? Como a doutora me apresentou, meu nome é João Felipe, eu sou advogado especialista em direito de família e sucessões. Então é uma área que é pré-vida, que a gente fala de alimentos até para gravídicos e pós-morte. Então, uma área que é muito abrangente. Então, a gente vai falar aqui de direito patrimonial em conjunto, de família, um pouco de trabalhista, tributário. Então, a gente vai passar por todas as áreas e você, que é fornecedor, que é empreendedor, tem que ter esse conhecimento para não se estrepar depois, né, doutora? Pois é, João, você sabe que a gente vive uma época de bastante liberdade, né? As pessoas entram e saem de relacionamentos, e não se preocupa, porque entrar é ótimo, gente. Ó, maravilhoso, O amor é bora, lindo. né? O amor é lindo, lindo. Mas a pessoa não se preocupa com alguns detalhes que depois chega no escritório pra gente de uma forma difícil até de resolver, né? Então eu já queria começar nosso bate-papo aí falando da questão do divórcio. Obviamente, é o que eu sempre digo. Às vezes as pessoas não se preocupam com contrato, com regime de bens, nem nada. E se esquecem de que o casamento ou a união estável é uma sociedade, né, João? E enquanto sociedade, tem regras. Então, eu queria começar um bate-papo fazendo uma pergunta para você no seguinte sentido. Quando o empresário, ele está dentro de um casamento e decide abrir uma empresa, o que ele precisa pensar? Porque quando chegar a questão do divórcio, porque infelizmente hoje está muito recorrente isso, gente. Abrir uma empresa, beleza, sou casado. Eu tenho que pensar, assim como no contrato social se pensa no óbito do sócio, e numa questão de divórcio, o que ele precisa tomar cuidado quando ele está abrindo uma empresa e ele é casado? Doutora Isabel, tem um problema muito grande, né? Todo mundo casa e pensa no felizes para sempre.
Mas o feliz para sempre pode ser durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, e uma hora pode acabar. O melhor é que não acabe. Infelizmente, Exatamente. O melhor é que não acabe, mas pode acabar. E aí, o casamento, ele é um contrato entre as partes. Então, antes de abrir empresa, inclusive no momento do casamento, é importante que o casal sente e fale qual é o nosso contrato, qual é o nosso pacto. Porque ele pode ser uma separação total de bens, onde os bens não vão se comunicar. Ele pode ser a comunhão parcial de bens, ou seja, depois do casamento, tudo que é conquistado será dividido entre as partes. Ou ele pode ser a comunhão universal de bens. Antigamente, o comum era o seguinte, ia lá no cartório, na igreja, era a comunhão universal de bens, ninguém nem sabia o que era Entrava isso. tudo no pacote, Colocava tudo no pacote, divide tudo. Depois o comum virou comunhão parcial de bens. Vai lá, o que tinha antes separa, o que casou, conquistou junto, vai ter que dividir. Agora, para o empresário, é muito importante que ele pense nisso. Porque se ele é empresário, todo mundo tem um pouquinho de empreendedor, ele só não sabe ainda como que ele vai ser empreendedor, qual o momento da vida, mas ele vai ser em algum momento. Ele vai ser em algum momento. Então é o seguinte, ele é empreendedor, ele é casado, ele vai lá e abre uma empresa. O que é importante? Primeiro que ele verifique lá atrás qual foi o regime de bens que ele casou, para saber o que vai pegar. E também deixar colocado no próprio contrato social algumas cláusulas para impedir uma dissolução da empresa na dissolução do casamento. Eu brinco com os meus clientes o seguinte, que encerrar um casamento é encerrar uma empresa. Você tem lá qualidade de vida boa, etc., uma conta só, de repente divórcio. Nossa. Quebra tudo, são 2 contas, divide todos os bens, divide os lucros, divide as dívidas. Então, a empresa é um casamento e o casamento é uma empresa. Olha que interessante. Ô, João, mas se a esposa não está no contrato social, a empresa, no caso de divórcio, a empresa é dividida? A empresa não, doutor. O que vai ser dividido são as cotas. Então, eu tenho ali, vamos supor uma empresa, 2, 3 pessoas. Você tem 33% daquela empresa. Então, no caso de divórcio, parte dessas cotas vai para o cônjuge. Não tem conversa. Não tem saída. Se for separação total de bens. Aí na separação total de bens, aí o que é de X não é de Y. Agora, se for a comunhão parcial de bens, na divisão, as cotas daquele que está divorciando será dividida. Então, se ele tem 30% das cotas da empresa X, 15% vai para o seu cônjuge. E aí, como que vai fazer isso? Vai ter que fazer a contabilidade da empresa. Essas 30 cotas dele correspondem ao quê? 100 mil, 50 mil, 20 mil, ou então corresponde a 150 mil de dívida. Porque a dívida também então, a dívida também entra. Se a empresa tiver com dívida... Exatamente. Legal. Então, são as cotas. Aí tem casos, inclusive, que daí a mulher, o esposo que não está na empresa, ele fala assim, não, eu quero então 15% aí, quero meus 50% das cotas, e eu quero entrar na empresa. Que também pode gerar um novo problema. Porque normalmente no contrato social existe a cláusula, né, de passar cota, de entrar na empresa, quem pode, quem não pode. Existe direito de preferência. Exatamente. E esse rolo, como é que fica? Se o cônjuge quiser entrar, eu tenho uma empresa, Deus tá amarrado. Em nome de Jesus, mas vai que eu decido. Vai que ele quer, vai que ele... Tô lá com a business e tal. E meu marido decide entrar na empresa, rapaz, sem entender nada. Como é que vai ser isso? É um problema para o advogado. É um problema para o advogado e um problema para o empresário, na verdade. Por isso que é importante que o contrato social tenha previsão do direito de preferência, porque esse cônjuge que está fora e que ele vai receber cotas em razão do divórcio, ele não pode forçar a sua entrada na empresa. Se ele entrar na empresa... Se tiver mais sócios, obviamente, tem que ter a concordância da entrada dele, da venda. Porque se eventualmente ele entrar, ele vai ter direito na questão dos lucros. Porque entrar na empresa não quer dizer que ele vai trabalhar administrativamente na empresa. Né? Porque você imagina, isso é importante. entra na empresa, o cara não sabe nada do que está acontecendo. Então ele vai afundar a sua empresa. Mas ele vai ter ali na cota participação dele, né, as cotas dele, que se de repente dá 50, 25 para cada, ele vai receber dinheiro, né, lucros ou prejuízo em relação àquela cota. Olha só que interessante, gente. Olha, com todo respeito aos nossos amigos contadores, tá? As pessoas se prendem muito à questão do contador fazer o contrato social. E tudo bem, tá correto, que ele vai registrar na junta, tudo bem. É o papel da contabilidade fazer isso. Mas percebe que tem algumas coisinhas que você precisa tomar cuidado, você precisa de um advogado, gente. Ah, o advogado é caro. Não, caro é o produto inútil, né, João? Caro é o advogado consertar isso depois. Então, assim, não se prenda a isso, né?
pegue o seu contrato. Aliás, aconteceu isso esses dias. Tem um grupo de network de empresários que eu participo.